Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa. Gálatas capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso espírito. Amém. A paz do Senhor para todos os meus queridos internautas, manos, manas, né? Boa madrugada na presença do Senhor. Nós estamos aqui abrindo essa live, faz tempo que eu não faço live, por conta que eu já falei, eu faço minhas visitas, faço outros trabalhos, né? Para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou a missionária Eli Maria, da cidade do Paulista, Grande Recife, Pernambuco, Brasil. E gostaria muito de estar direto, né? Com a live aberta nas redes sociais, mas nem todas as vezes eu estou disponível para estar abrindo live, né? Mas hoje eu estava pensando, deitada na minha cama, estava pensando e Deus me despertou para abrir essa live, para a gente estar debatendo sobre a semeadura, quer dizer, a plantação e a colheita, né? Mas antes de começar, eu quero perguntar a você se você hoje já agradeceu ao Senhor pela sua vida, por mais uma oportunidade de vida, de você estar aqui, né, nessa esfera, no planeta Terra,
tem que agradecer pela sua vida, pela salvação, pela obra que o Senhor Jesus fez no Calvário por nós, né? Pela provisão que o Senhor tem nos dado, provisão espiritual, material, os livramentos vistos, os livramentos não vistos. A gente tem que estar agradecendo a Deus por tudo isso, né? E se nós estamos ainda aqui na Terra, é porque Deus, Ele está nos dando uma oportunidade de vida. E a maior oportunidade de vida que a gente pode ter aqui na Terra é se encontrar com o Senhor Jesus. É fazer uma aliança com Ele, aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Isso sim é a maior oportunidade que nós temos aqui, né? E o Senhor Deus, Ele sempre está pronto para nos perdoar e nos ajudar a recomeçar, porque a vida cristã é uma peregrinação, né? A gente é como os peregrinos na terra, somos peregrinos na terra, e nós estamos aqui nessa grande peregrinação e todos os dias a gente tem que pedir a Deus força, ânimo, coragem. Aqueles que ainda não se aliançaram com o Senhor Jesus, não aceitaram o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, e aqueles que ainda não se voltaram para Jesus, que estão afastados, cuide de organizar a sua vida espiritual, né? Porque a nossa vida espiritual não é religião, né? A gente vai ver aqui nessa reflexão, que eu vou botar o nome dessa reflexão da madrugada, é: o que você plantar, você vai colher, certo? Eu vou botar essa reflexão da madrugada. O que você plantar, você vai colher, né? Então, veja bem o que nós estamos plantando. Vamos ver o que nós estamos plantando, né? E o que a gente estiver plantando, a gente vai colher. O que a gente estiver plantando, não é verdade? Então, eu comecei aqui com o livro de Gálatas, de capítulo 6, onde eu destaquei só um versículo, Gálatas 6, 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou, em outra linguagem, aquilo que o homem ele plantar, ele vai colher, sem dúvida. A gente não pode plantar milho e a gente esperar que venha dar uma jaca, ou a gente plantar um pé de jaca e a gente não vai esperar dar espiga de milho, né? Então a gente só vai plantar o que a gente quer colher. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta ódio, você vai, sem dúvida, colher ódio. Se você planta paz, mansidão, você vai colher tudo isso que você está plantando. E eu aqui destaquei o livro, o exemplo dos filhos de Jacó. Eu aqui destaquei os filhos de Jacó como exemplo dessa plantação e dessa colheita. Quem era Jacó? Jacó era um dos filhos de Isaac e Rebeca, né? Ele era gêmeos com Esaú, é isso mesmo, e Esaú. E eles, cada um teve uma vida, seguiu uma vida. E Jacó teve 12 filhos, né?
ele teve 12 filhos. E 10 filhos de Jacó plantou só coisas ruins, coisas que desagradavam ao pai, né? Aqui nós temos aqui sobre a escravidão no Egito, porque eles passaram 215 anos sendo escravos, porque 215 anos eles passaram sendo livre ainda. Eles passaram 430 anos no Egito, né? E nesses 430 anos, 215 anos foi de escravidão. Foi pela colheita, né, que ele estava colhendo, pela plantação anteriormente que eles fizeram, né? A lei da semeadura, a lei da plantação é muito real. Ela é real. Ela não é uma fantasia, ela é real. É como eu disse anteriormente. Eu vou colher o que eu plantar. Então, eu não posso colher o que eu não plantar, né? Nós vamos arando a terra. Faça isso não, Oliver. Saia. É o meu gato. Nós vamos trabalhando a terra. A terra é o nosso coração, né? E aquilo que eu plantar no coração, se eu plantar ódio, eu vou colher ódio. Se eu plantar amor, eu vou colher amor. Se eu plantar paz, eu vou colher paz. Se eu plantar guerra, eu vou colher guerra. Então, os filhos de Jacó, eles fizeram muita maldade. Uma das maldades que eles fizeram foi matar todos os homens lá de Siquém. Houve uma situação nesse povoado chamado Siquém, que Jacó estava com a sua família ali, acampado por ali, e a filha de Jacó desceu para ver o povoado, que eles estavam em festa, se divertindo, e ali o filho do líder namorou com a filha de Jacó e ele teve uma relação sexual com ela a pulso, né? Quer dizer, foi violada, foi violentada sem ela querer. Mas aquele rapaz, a ficha dele caiu e ele queria casar com ela, né? Deixa eu procurar aqui uma coisa. Ele queria casar com ela. E o que foi que ele fez? Falou com o pai e disse: pai, eu quero reparar meu erro, né? Eu quero reparar meu erro. E você poderia me ajudar para eu ir lá falar com aquele povo que está acampado perto daqui do nosso povoado, que eu quero casar, que eu estou enamorado da filha do líder de lá. E o pai foi lá e Jacó ficou chateado, mas disse: eu dou minha filha em casamento, mas vocês têm que fazer, todos os homens, a circuncisão. Vocês têm que fazer a circuncisão, que hoje é uma cirurgia de fimose, né? E aí eles consentiram. E nesse período, deixa eu ver outra coisa aqui, tá certo? Que eu já achei uma coisa.
que uma coisa vai puxando a outra. E aí Jacó disse a eles que eles tinham que fazer a circuncisão e eles concordaram. Então, eles foram fazer essa circuncisão. Vamos abrir aqui a Bíblia. Gênesis 34, essa história. Olá. Tudo bem? Tudo bom? Meu nome é Eli Maria, eu sou uma missionária aqui do Recife. Olha que bênção! Meu nome é Márcia, seja bem-vinda. Olá, Márcia. Olá, todos. Eu comecei essa live porque veio um assunto que foi sobre a gente colhe o que a gente planta. Aí eu abri aqui essa live Muita gente não dá ouvido a isso, mas isso é verdade. Tudo que você faz para o seu próximo volta dobrado para você. E às vezes você não percebe que está pagando, sabia? Mas quando tem a pessoa que tem um espírito evoluído, sente, vai saber. Eu fiz isso, é por isso que está acontecendo isso comigo. Sabia disso? Sim. Acontece isso. E filha, aí eu trouxe um exemplo na Bíblia aqui, os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó, que eram 12 filhos, né? Para a gente entender. Os filhos de Jacó, 10 filhos de Jacó, eram homens ruins, homens cruéis, que fizeram grandes maldades. Uma das maldades foi que eles mataram todos os homens de um povoado chamado Siquém. Nossa. E eles fizeram essa plantação infame, pensando que não ia colher lá adiante. Mas tudo bem. Esse relato bíblico está em Gênesis 34, 25 e 31, porque a filha de Jacó foi ver uma festa que estava tendo lá em Siquém e ela desceu nesse povoado. Eles estavam festejando tudo, só que o filho do líder que estava lá se engraçou dela, né? Se engraçou. Aí e namorou com ela, só que pegou ela a pulso, violou ela, violentou. Mas só que nesse ato que ele fez, ele terminou se apaixonando e a ficha caiu e falou com o pai dele. Disse: pai, eu quero aquela moça para me casar. Você pode ir comigo lá naquele povoado, aquele povo que está acampado junto aqui do povoado? E o pai dele disse: podemos. E quando chegou lá, o líder era Jacó, que Jacó era filho de Isaac. E Jacó falou com Jacó. Jacó não gostou, né? Porque ele violou a filha, mas disse: não, tudo bem, você pode casar com minha filha, sem problema. Só que ele pediu que eles fizessem a circuncisão. O que era a circuncisão? Nada mais, nada menos a cirurgia de fimose hoje. Mas tinha aquela cultura entre os hebreus e aquele pai com aquele filho disse, só que Jacó disse, todos os homens, disse, não tem problema. Só que tem um detalhe, quando esses homens, porque antigamente não fazia como a cirurgia, né? Que tem aquela anestesia, o bisturi, como as meninas sabem. Fazia em pedra. Era uma pedra amolada, que eles amolavam,
pegava o prepúsculo do homem, né, que é aquela parte da fimose, e lascava ali, e imagine a dor, né, até ele desmaiar. Só que no terceiro dia dele circuncidado, era o ápice da febre, da dor, da inflamação. Eles banhavam com erva, tudo, então os homens não tinham força para nada. O que foi que aconteceu? Os filhos de Jacó foram lá, né? E mataram todos aqueles homens. Todos aqueles homens, né? Mataram aqueles homens. Só que nada foge dos olhos do Eterno. Independente, né, de religião, eu sempre gosto de falar de Deus, né? E nada foge. E os autores desse boa noite, querido, boa madrugada, né? Desse Good morning. Foi Simeão e Levi. Só que tudo bem, Jacó ficou muito desesperado, mandou todos eles desarmar a tenda para sair dali, porque Jacó disse, olha, quando os outros povoados vizinhos souberem, vai vir matar a gente. Uhum. E a gente vai entrar num samba-lelê aqui. Todo mundo vai rodar por causa dessa chacina. Uhum. E mais adiante passou-se, mas o Eterno guardou aqueles crimes. O que foi que eles fizeram? Os filhos de Jacó, que era Zebulon, que era Aze, Isacar, Levi, né, que eram 10. Pegaram José com inveja e tramaram para matar José. Só que um dos irmãos disse, não mate não, que ele é nosso irmão. Ali tinha um poço que não estava com água, botaram ele dentro daquele poço, mas vinha uma caravana de midianitas. E eles venderam José para o Egito. Isso também o Eterno anotou. Enfim, culminou em quê? José foi para o Egito, José terminou sendo governador do Egito, ficou na governadoria, ficou sendo segundo de Faraó e culminou que 70 almas entraram no Egito, que era a família de José, aquele pai dele, os irmãos, suas famílias, e ele matou a fome daquele povo, certo? Mas só que o Eterno estava escrito lá, a maldade que eles tinham feito, certo? Com o povo de Siquém e com José. O que foi que aconteceu? Aconteceu que o povo de Israel, os hebreus, ficou 430 anos no Egito, sendo que 215 livres e 215 escravos. Eles comeram do amargor, eles comeram da escravidão, eles ficaram ali na hostilidade ali de Faraó. Eles sofreram muito, a família deles sofreram muito. E o que aconteceu? Que o Eterno lembrou do que eles plantaram e eles pagaram ali. Porque a Bíblia fala que a colheita, meninas, é até 4 gerações. Vocês estão entendendo? Uma geração é 30 anos. Nossa. 30 mais 30 mais 30 mais 30, 120. Nossa. Aí, colheita de 120 anos, o povo de Siquém. Aí vem a segunda maldade que eles fizeram com José, que disseram ao pai de José, que era o irmão deles, que um animal tinha matado José.
mas eles tinham vendido José no Egito. Aí lá vem 30, mais 30, mais 30, mais 30, mais 120 geração. Deu 260. Então eles ficaram 215 anos sendo escravo. O resto foi o quê? O juro e correção monetária. Então o que eu quero dizer hoje, aqui, nessa conferência que eu estou feliz de estar com vocês, é que tudo que a gente planta, a gente colhe. Sem dúvida. A lei da semeadura e da colheita é fato. Lá em Gálatas 5, 6, que diga, 6 que eu li aqui, Gálatas 6 e 7, é muito interessante esse texto. Diz assim, de Deus não se zomba e nem se escarnece. O que o homem, esse homem aqui é genérico, homem e mulher, ele plantar, ele vai colher. É como eu disse a vocês, eu sou uma missionária, esse ano vai fazer 32 anos que eu sou uma missionária. Que bênção. E eu trabalhei no campo do Ceará, Paraíba, São Paulo, Rio Grande do Norte, né? E eu estou aqui em Recife, faço um trabalho aqui na favela, né? Com o pessoal do narco, as famílias que precisa. Não estou para julgar, eu estou para ajudar. Entendeu? Porque o Senhor Jesus, apesar de fazer um burburinho muito grande aí de enganos, o Senhor Jesus, ele não veio, quando ele nasceu, ele não veio para julgar, ele veio para ajudar, né? E eu vi muitas coisas nessa minha caminhada. Uma das histórias que eu vi muito foi quando eu era voluntária no abrigo de idoso, né? Porque o povo diz assim, gente ruim morre cedo. Não, nem tanto. Às vezes Deus permite ele ficar na velhice para colher tudinho, minha filha. Com juro e correção monetária. Todo mundo tem o seu tempo. Tem pessoas que morrem nova porque já é tudo planejado, tudo. É tudo um planejamento do divino, sabia? Não, com certeza. É o ciclo, né? É o ciclo da vida, né? E ali, naquele abrigo de idoso, um dos relatos que eu vi ali, que eu nunca esqueço, em muitos relatos. Eu só não posso dizer nome de pessoas. Por ética e respeito, né? Porque a gente tem que ter respeito às pessoas. Mas ele, na década de 70, que eu acredito que vocês não eram nascidos, né? Que tem um menino. E na década de 70 ele era um grande jogador de futebol daqui, do Recife. Só vou dizer o time, era do Esporte Clube do Recife. Mas ele estava, né, você sabe que a vida de jogador de futebol, a vida de famoso, de o que mais? De modelo, de artista da TV aberta, né? De cinemas, tudo tem um tempo, né? E aquele tempo de acessão você tem que reservar, né? Dinheiro, comprar imóveis, não é isso? Porque a velhice vai vir, não vai? Uhum. Só que esse homem, ele gastava com muitas mulheres, uísque, noitada, falsos amigos, né? E um dia a conta chegou, né? E ele se tornou alcoólatra, então ele já não estava dando lucro para o time, para lá, pelo trabalho dele. E eu encontrei essa criatura lá no abrigo de idoso. Ele estava num estado deplorado, a própria família colocou ele lá, pegou o cartão do INSS, ele só ficou com uma aposentadoria.
e deu lá o gestor do abrigo, que era um padre, também não vou dizer o nome, porque esse abrigo, o Ministério Público fechou, não sabe? Que era apelidado como lixeiro humano. E um dia, geralmente eu fazia minha voluntário, era na quarta-feira, nesse abrigo. Só que no sábado eu tive uma experiência com Deus aqui na minha casa. Eu não vou obrigar ninguém a crer, não. Isso é para quem tem fé mesmo. Só que eu ouvi a voz de Deus quando eu fui deitar e o Senhor dizia para mim, amanhã vá para o abrigo. Amanhã para o abrigo. E eu fui para o abrigo. Quando eu cheguei lá, o pessoal disse que eu sou técnica de enfermagem também. Aí disse, está por aqui, missionária. Eu disse, eu vim. Eu disse, então vá lá no quarto tal. Seu fulano de tal, vai preparar ele. Então eu senti que era ele, né? E quando eu cheguei lá, meninas, e ele tava, ninguém ficava no quarto, ninguém entrava, porque o odor era muito forte. Aí eu voltei para a enfermaria, botei Vic Vaporub, aqui Vic no meu nariz, botei 3 máscaras, botei o capote e cheguei lá. E ele estava virado para a parede e eu sentei na outra cama, o pé dele, a perna dele já estava em necrose, a glicemia dele estava alta, ele estava morrendo. Mas eu cheguei lá, o pessoal disse, missionária, troque lá a fralda dele, apronte ele lá que a gente vai levar ele para a UPA. Eu disse, pois não. E eu sentei lá na outra cama e eu comecei a chamar ele, seu fulano, o senhor está me ouvindo? Aí ele disse, tô. Ele respondeu, tô. Eu disse, se vire, pode se virar para mim? Ele se virou. Olha, me deu uma compaixão tão grande daquele homem, sabe? Muito forte. Aí eu falei para ele, seu fulano, olha, fique com medo não, Jesus está aqui com a gente, viu? Jesus está aqui, peguei na mão dele, disse, não fique com medo. Olha, vamos se apegar a ele agora, vamos, eu e o Senhor, vamos confessar ele, porque ele disse, aquele que crê em mim, esse será salvo, não precisa de nada. E ele disse, eu vou, eu quero. E a gente ali fez aquela oração, e a pessoa chegou com a cadeira de roda, disse, ele está pronto, o missionário disse, está. E aí botaram, sabe, ele na cadeira de roda, a gente foi levando até o automóvel, e eu senti aquele peso que eu estava aqui nas minhas costas sair, que era o peso da responsabilidade espiritual de estar ali com aquela pessoa que estava sendo desprezada, independente do que ele fez, se ele aproveitou a vida dele, se ele magoou alguém, se ele feriu alguém. Isso não competia a mim julgar. Competia eu estar ajudando ele. Competia isso. Olha, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa aqui bem rapidinho, senão eu cortei, mas é tão importante que eu vi o pastor falando assim que Deus perdoa a gente pelos nossos atos. A gente é perdoado, mas uma coisa que todo mundo tem de ter consciência, que a gente é perdoado, mas as coisas que a gente praticou, a gente vai pagar, mesmo com sendo certeza. perdoado. Colher. Tipo assim, quem faz o mal do seu próximo vai receber dobrado. Sim. E mesmo que seja perdoado, não vai existir perdão, porque o universo ele não a colheita não. É como a lei da física, né? A lei da física. A ação, a reação. Cada ação tem uma reação, né? E quando eu fui tirar o capote, as coisas, e fui ajeitar minha maleta, aí a menina disse, já vai, missionária? Eu disse, já vou. Não, por que eu disse não? Meu voluntário aqui é na quarta.
Eu vim aqui porque Jesus mandou eu vir aqui. E aí, quando eu estava já lá no terraço para abrir o portão, o telefone tocou e a enfermeira veio do plantão e disse assim: olha, missionária, seu Didi acabou de falecer na UPA, assim que deu a entrada. Né? Então, eu louvei a Deus porque eu estava ali. É como a menina falou. Não adianta, Deus perdoa, mas eu vou ter que colher. Um exemplo bíblico, o apóstolo Paulo. Não existe perdão para colheita, não. Não existe. Pronto, o exemplo do apóstolo Paulo. Antes dele ser Paulo, ele era Saulo, mas ele matou o crente, ele teve participação na morte de Estevão. Aí no dia que ele se converteu, lá na estrada de Damasco, o Senhor perdoou, mas ele colheu tudo que ele fez com os cristãos. Sim. A ponto que um dia ele orou, ele disse: Jesus, tire de mim esse espinho na carne. E aí Jesus disse: não. Ele pediu 3 vezes. Na última vez, eu estou conjecturando aqui. O Senhor Jesus disse assim: não me fale mais neste assunto. A minha graça te basta. Mas você vai colher tudo o que você plantou. E foi por isso que eu abri essa live agora de madrugada para dizer aos nossos queridos internautas que nós somos livres para plantar o que quiser. Agora, para colher, nós não somos livres. Para colher, todos vão colher, seja bom, seja ruim. Exatamente. E nessas minhas andadas, né, eu vi muita coisa. Um dia desse eu estava falando com alguém que eu estava visitando os idosos na favela. E o 5º mandamento é o mandamento com promessa, né? Que honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam prolongados na terra. E eu vi um fato aqui na favela, muitos anos atrás, de um jovem. Pode falar. Tá, você está falando as coisas, tá vindo. É que eu já estudei tanto sobre. Sim. Eu sou uma pessoa que estudo muito, principalmente sobre religião. Eu me aprofundei bastante, eu estudei muito sobre a religião islâmica. Sim. Já viajei para Saudi Arábia, para esses lugares aí, onde que o pessoal pratica isso. E várias outras religiões também eu me aprofundo mesmo, eu estudo mesmo, e eu entendo muito bem sobre esse negócio que você está falando desse negócio até que o pastor falou assim, que você pode matar uma pessoa, você é perdoado, mas sim, pode ter certeza que a consequência vai vir, que você vai colher. Mesmo Deus vai perdoar você, mas a consequência, aquele fato, aquele ato que você praticou, você vai pagar. Se você não pagar, vai vir na sua família, em alguma coisa. Até 4 gerações. Isso. Até 4 gerações. Até 4. Isso. E verdade. Essa lei, sim, o Gustavo, ele perguntou o que é o espinho na carne. Ô Gustavo, você tem o nome do meu filho, né? Meu filho mora no Canadá, meu filho mais velho. Gustavo, esse espinho na carne é uma incógnita. Uns dizem que é uma doença, outros dizem que é uma... né? Eu citei aqui que ele pediu para tirar o espinho na carne dele, e o Senhor Jesus disse: a minha graça te basta. Eu quis fazer numa visão tipo assim, Gustavo, holística, em tudo. Uma colheita em um tudo. Porque na mão dele, Gustavo, tinha o sangue de Estevão, que era um dos evangelistas. Os historiadores dizem que Estevão era um adolescente quando foi assassinado. Estava pregando o evangelho. Então, eu acredito, Gustavo, que não existe o espinho na carne pior do que a consciência travando na nossa mente. Você matou, você fez isso. O que vocês acham? Eu acredito. Porque depois que ele se converteu, a escama dos olhos caiu, né? Sim. Então ele teve um novo conceito, e aí veio todo aquele peso.
Poxa, eu tô aqui para pregar a palavra de Deus, eu quero Sim. levar isso, mas eu não posso esquecer do que eu causei, do que eu Sim. fiz lá atrás. Entendeu? Então, eu acho que é um pensamento dele que ele não deixava, aquilo atordoava ele, né? Sim. E é tanto que quando ele se converte, que ele vai para a igreja lá em Jerusalém, ele já queria para dar o depoimento dele. Mas Deus permitiu que os cristãos lá em Jerusalém quiseram assassinar ele. O que aconteceu? Ele saiu dentro de um cesto. Barnabé e outros irmãos colocou ele dentro de um cesto para ele ser salvo de ser assassinado. Aí sabe o que foi que aconteceu? Jesus chegou, enquadrou ele, um pé do ouvido, eu estou conjecturando, viu? Um pé do ouvido e disse assim, ô Paulo, você vai para o deserto, meu filho, se auto-esvaziar. Não vai ser assim não, que você vai sair pregando não. E ele passou 13 anos no deserto. 13 anos aprendendo do Espírito Santo, se auto-esvaziando. Foi por isso que ele disse, eu conheci um homem, ele nem disse ele, que ele chegou ao poço da humildade, que foi provavelmente até o terceiro céu. Então ele viu coisas inefáveis. Aí quando completou os 13 anos, aí o Senhor Deus disse, o Senhor Jesus disse, agora você está pronto. E nesse ministério dele só foi pancada, minha amiga. Só lapada, foi cacete, foi prisão, foi perseguição. Por quê? É como a menina falou. Colheita. Colheita. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho assim, é porque não tem como, né? Às vezes a pessoa tipo, praticou um crime, matou uma pessoa, e aí a pessoa é perdoada e a pessoa também de repente morre, mas aí outras pessoas da família vai pagar também. Sim. A pessoa praticou, só em você ter um pensamento tipo maldoso com a outra pessoa, ter uma intenção, um pensamento, sei lá, que às vezes a pessoa tá te dando um sorriso e tá te matando de todas as maneiras, entendeu? Sim. Tem pessoas ruins, né? Tem pessoas que mentem, pessoas que, sei lá, que traem, Com certeza. que fazem coisas ruins com as outras pessoas. O final é muito triste, por isso que às vezes você vê que tem pessoas que morrem com as piores doenças. Aquilo ali não é que aquilo ali é uma punição, a doença. Sim, a colheita. É a colheita. Tipo, você traiu, você matou alguém, você fez qualquer coisa, Sim. você vai pagar. Com certeza vai pagar. Aí eu estava falando do 5º mandamento com promessa, lembra? Honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam prolongados na terra. Há muitos anos atrás, aqui na favela que eu faço um trabalho, eu conheci um jovem que ele, 17 anos, ele mandava a mãe tomar não sei aonde, mandava a mãe para não sei para onde, só palavrão, entende? Só palavrão. Aí um dia na favela, o próprio amigo dele foram, certo? Dar uma estragadinha. Aí ele estava sentado assim, o pseudo amigo aqui. Aí na tragada o amigo, com a outra mão, nas costas, pegou o ferro e só foi um, e o jovem caiu ali. Aí eu fui dar assistência espiritual à mãe dele. Até então eu não sabia de tudo. Aí a mãe dele me contou, disse, missionária, ele me tratava dessa forma. Vá tomar não sei aonde, vá para não sei para onde. E eu vi naquele moço o 5º mandamento com promessa se cumprir. A colheita dele foi rápido porque ele quebrou o princípio de honrar pai e mãe para que o tempo dele de vida fosse prolongado na terra. Aí é como a menina falou. Não tem jeito. Não tem. Porque você é perdoado, mas
você praticou algo que vai ter que pagar por isso. É por isso que aconteceu com os filhos de Jacó. O que aconteceu com os filhos de Jacó foi isso. Toda a maldade que eles fizeram com o povo de Siquém, com o irmão dele, José, eles passaram 215 anos sendo escravos, que passaram 430 anos no Egito, sendo que 215 anos foi de escravidão. E até a terceira, até a primeira, segunda, terceira e quarta geração. É como a menina explicou bem. Mas cada um colhe. Não tem para onde correr. E então, aí nas minhas andanças, eu vi muita coisa, né? Eu vi, por exemplo, eu fui para um povoado no Ceará, chamado Cachoeira, município de Irauçuba. Só não vou contar o nome das pessoas, né? E eu fui fazer ali um trabalho missionário. Quando eu cheguei ali, lá nesse povoado, eu não sei se vocês já viram falar de curador e curadora. Curador e curador naquela região são os feiticeiros, os benzedores, os que lidam com o sobrenatural, né? Assim. E quando eu cheguei lá, a maior curadora que tinha ali, ela aceitou Jesus. E o familiar dela me ameaçou, né? Porque eu passei 2 meses discipulando ela. E nesses 2 meses, ela infartou e Jesus guardou ela. Quando Jesus guardou, então os outros começaram a me culpar. Ela morreu porque ela aceitou esse Jesus. My friend, thank you so much, appreciation. Eu tô deixando você terminar isso daí, que eu vou... Aí, ele me ameaçou. Ele era faccioso. Quando ele me ameaçou, o pessoal... Missionária, tenha cuidado. Eu disse, não, eu tô na minha, tranquila. Eu tô levando a palavra que transforma a vida. Eu estou fazendo ação social, que eu também trabalho com ações sociais. E eu não tenho que temer, não. Só que aconteceu que a polícia especializada pegou ele. Deu um cacete nele que ele quebrou o pau da venda. Só que depois ele me procurou lá no povoado, veio me pedir desculpa. E aí eu disse a ele, ó, deixa eu te dar um conselho, tá? Não mexe com quem serve a Deus, não. Porque dessa vez foi o nariz, da próxima vez ele é o único que mata e não é preso, viu? Deus. Eu tentar lembrar o que eu ia falar, que eu esqueço rápido. Então tu te liga. Então a colheita dele foi rápida. Foi. Porque ele queria um mal meu. Uhum. Entendeu? Agora, você sabe... Deixa eu contar uma coisa que aconteceu com a pessoa, né? Com a pessoa que eu conheço, né? Eu tenho muitas pessoas, muitos conhecidos aqui. Eu moro na zona sul do Rio. E aí eu fui para casa de uma amiga, lá na Lagoa, né? Sim. Pessoal tem muito dinheiro, pessoal rico. E aí, eu sentei e fiquei conversando com a dona da casa lá, e ela estava com 74 anos. Agora, eu não sei se ela ainda está viva. Aí ela falou assim, você sabe, minha filha, coisa que eu lembro quando eu era jovem, quando eu vi uma pessoa passar na rua, velho, eu gritava, ô sua velha, seu velho, eu ficava debochando. Sim. Aí hoje eu tô com 74 anos, eu vejo, me arrependo tanto de tudo que eu falei, de tudo que eu fiz. Eu falei assim, nossa senhora, eu lembro ainda dessa época ainda. Eu falei assim, a falta de respeito, né, com as pessoas idosas. As pessoas acham que nunca vai chegar, nunca vai envelhecer, entendeu? Falta com respeito. Muita gente chama mesmo seu velho, sua velha, começa a magoar a pessoa. A primeira coisa que vem é te chamar de velho, velha, coisa assim, sabe? Sim. E sendo que a pessoa só não vai passar pela velhice e morrer novo.
Não tem pra onde correr. Eu, É preconceito. É o eu preconceito tive, da olha, juventude. eu tive um tempo que eu fiz muito capelania hospitalar aqui em Recife. Aqui num hospital especializado da restauração. É um hospital federal, só tem os melhores médicos lá, né? Aí aqui, esse mural aqui é das missões que eu fiz. Aí deixa eu te mostrar um negócio aqui. Da Igreja Batista, é? Não, eu sou da Batista Mascanaã, né? Olha, Agora, dá para ver esse aqui? sim. Eu estou dando de comer a um paciente. Aqui é na emergência. Deixa eu contar esse caso. Esse caso aqui é um caso muito revoltante. Esse homem, eu não posso dizer o nome, ele é do pessoal aí que tem condição financeira. E eu estava no centro de Recife quando meu celular tocou. Era um dos meus professores do seminário teológico que eu estudava, né? Aí disse assim: missionária, a senhora está onde? Eu disse: eu estou indo para o Hospital da Restauração, fazer lá capelania hoje. Ver se eu pesco algum peixe lá. E aí ele disse: vá lá, você vai lá na emergência. Eu disse: por quê, professor? Eu estou com um amigo meu lá, ele tentou suicídio. É bem complicada a situação dele. Ele é alcoólatra, ele bebe uísque direto, amanhece de manhã, e a família toda se juntou para querer tomar todo o patrimônio dele, junto com a mulher, a mãe, os irmãos. Fizeram um documento que eu me esqueci, não é procuração não, é outro documento. Dando todos os direitos legais. É autorização. Esqueci como é que chama. Quando eu viajei, eu fiz isso para minha família. A minha família tomou de conta de tudo meu. Tipo, tirava dinheiro no banco, fazia tudo. Eu fiz isso, eu saí daqui, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu precisei de dinheiro, o dinheiro estava preso, não tinha como fazer nada. O dinheiro estava aqui, né? O que eu fiz? Eu peguei, entrei em contato com um amigo que era advogado, ele pegou e fez, aí eu deixei, aí minha família conseguiu acessar as minhas contas. Isso foi a minha primeira viagem que eu fiz internacional. Eu morei fora, né, do Brasil, e aí na segunda viagem que eu fiz, eu já estava com o negócio pronto. Aí é muito bom você fazer isso, mas tem que ficar ciente que às vezes você tem que saber quem você vai colocar, porque você faz tudo. Você pega até empréstimo no banco, se você quiser. Tudo. Foi isso. Só que eles queriam dominar tudo. Aí o que foi que ele fez? Ele encheu a cara de pó e de uísque e pegou uma moto grande que ele tinha e precipitou essa moto. Ele queria desviver, né? Num poste. Então essa região maxilar, que estava tudo arrebentado. Quando eu cheguei lá, ele tem, que não morreu, ele tem 1,90 m e as enfermeiras aperreadas. Disse: missionário, ele está aí, ele está se tratando com um bulbo maxilar, que tem que fazer a cirurgia, que o maxilar dele está todo estourado. E a senhora pode ajudar? Eu disse: agora eu sou a enfermeira dele particular, recomendada pelo meu, que foi professor meu do seminário teológico. Aí cheguei lá, me apresentei: seu fulano, aqui é a missionária Eli Maria, viu? E a partir de hoje eu sou sua enfermeira, de graça, 0800. Primeiro lugar, se sente e vamos para o banheiro que eu vou tomar banho para tirar esses cacos de vidro, tirar essas areias. Aí ele: não vou não. Digo: aqui quem manda é Jesus, o senhor vai sentar nessa cadeira de roda agora. E
Fui lá, ele com vergonha, eu disse, eu estou acostumada de ver nudez. E dei banho nele, ajeitei nisso. Aí orei tudo, daqui a pouco chegou a mulher dele. Aí a mulher dele, com documento, coisa e tal, aperreando ele. E Amiga, aí, dá licença. Eu vou sair que eu vou dormir, tá? vá, um Beijo. prazer, viu? Igualmente, tá? Bom descanso pra vocês. Boa Amém. live. Obrigada, viu, minha amiga? Tudo de Tchau, bom pra tchau. você. Aí eu, Só para ela terminar aqui. eu disse a ela, né, a mulher dele, eu disse, eu acho que você não sabe o que é respeito pela vida humana. Esse homem quis, há poucas horas, se desviver e você está aqui como um morcego para chupar o sangue dele e veio perguntar quanto era o meu trabalho. Meu trabalho é de graça. Eu não estou atrás de dinheiro, não. Só digo um negócio para a senhora, viu? Tudo que a senhora está fazendo aqui com seu marido, a senhora vai colher. É questão de dias. E ali eu cuidei dele até ele ter alta. E ali eu não soube mais do Você resultado. sabia? Você sabia que às vezes você vê família com outra família assim, tipo. Aqui no TikTok mesmo parece muito isso, né? De você ver que tem família que tem uma pessoa que é doente, que não anda, que não tem braço, que não tem perna. Sim. Essas coisas tudo é coisa essas coisas aí. Isso daí tudo não sei explicar agora, não vou lembrar aqui. Pois é. E É tudo coisas que os antepassados fizeram e aí os outros que vai vindo. Até quantas gerações você falou? 4 gerações, até 4, que Até dá 4. 120 anos. Porque uma geração, 30. eu fiz o cálculo, é 30 anos. 4 gerações dá 120. 30 mais 30 mais 30 mais 30. 120 anos. Mas ninguém, porque a vida, filha, é como um restaurante. Você não sai se não pagar a conta. Não. Então, é isso mesmo. A pessoa, às vezes, ela tá rindo de você, tá te tratando bem, mas tá te fazendo as coisas. Eu falo assim, porque eu sou muito sensível, eu sinto as coisas. Quando eu cismo com a coisa, é porque tá rolando alguma coisa, cara. Porque, tipo assim, eu sou muito sensível. Isso é um dom. Se chama discernimento. Às vezes eu falo assim, eu posso não estar vendo com meus olhos, mas Deus está vendo e a pessoa que faz o mal, ela vai colher. De qualquer maneira vai colher. Vai colher porque não tem para onde correr. Não. Posso perdoar, pode acontecer o que acontecer, mas a colheita, a conta vai vir e vai ter que pagar. Não tem Ô filha, em Colossenses 3, 25, sabe o que é que diz dentro disso que tu falaste? Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Esse termo aqui, acepção de pessoas, vale para todos. Rico, pobre, preto, branco, homem, mulher, de idade. Olha, assim, as pessoas não me conhecem muito, assim, eu não sou uma pessoa assim que eu não falo muito da minha vida. Alô? Eu conheci ela recentemente. Ela falou assim, nossa, eu gostei muito de conhecer, viu você assim pela internet, não imaginava que você era assim. Eu falei assim, porque na internet não dá para você falar sobre isso. Exatamente. Eu não falo da minha vida na internet, eu não falo. Não pode, não deve. Você não sabe. How are you? Olá. E você está certa. Não pode, não deve. Entender? Não tem, porque tem muita gente. Tem muita gente que as pessoas não querem ver o bem, não quer ver o bem de você. Você sabe que eu estava num debate com as pessoas, eu trabalho, às vezes eu trabalho também
participo de congresso, várias coisas assim. Eu estava Ayu. numa roda redonda lá de pessoas conversando. Ayu. Uma pessoa falou assim, olha, quando você vê a pessoa te segue, tá te acompanhando, fica só observando tudo da sua vida, tudo, Pessoas. não te dá um like para te dar um engajamento. Pessoas. Não dá um oi pra você, não fala com você, não faz nada. Tem algumas pessoas que ficam loucas pra falar com você, é uma loucura, né? Mas tem pessoas que você conhece, que é mais próximo, que é bem próximo a você, que te segue, que finge que é teu amigo ou tua amiga, mas que não te dá um like, fica só observando a sua vida. Tudo que você faz quer copiar, quer igual, quer saber, caramba, como é que essa pessoa avançou? Ai, eu quero também avançar também, eu quero crescer também. Entendeu? Inveja, uma coisa assim, sabe? E eu costumo... É ruim pra pessoa. Eu costumo gostar de uma frase que tem assim, sabe como é? A inveja tem rede social. Get ready the match. Porque, olha só, Get ready the match. quando você vê alguém crescendo, você tem que desejar o bem. Você não tem de querer ser aquela pessoa, querer fazer igual. Você não tem que fazer isso. Por quê? Porque cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu tempo. Não adianta querer avançar, querer ultrapassar as coisas, mudar, entendeu? Cada um vai crescer da sua maneira, do seu jeito. E aqui dentro disso que você falou também, tem Romanos 14. 14:12 diz: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Tudo, até o que plantou, até o que foi oculto. Entendesse? Entendi. E foi por isso que eu abri essa live aqui para dizer aos internautas que a gente tem que ter cuidado do que está plantando. E tem muita gente que é muito inocente, gente. Muito inocente na internet, assim, sabe? Eu vou dizer para você que eu também... Eu tomo muito cuidado. Aqui, eu tenho muito cuidado, assim, em relação... Eu sou uma pessoa muito observadora, entendeu? Entendi. Eu fico observando. A pessoa tá lá do meu lado, não conversa... A pessoa olha as coisas suas e, sabe, quando conversa com você é para saber, nossa, como você conseguiu tanto seguidor, nossa, como você... Sim. É isso, como você tá... Como se a vida circulasse em volta disso. E não é. Sim, então, cada um tem que cuidar dos seus deveres, fazer suas coisas. Não está olhando as coisas, não. Porque, tipo assim, se você tá... eu vou seguir você, eu vou te ajudar no teu engajamento, vou te dar um like, eu vou lá na tua rede social, vou falar um oi pra você, vou conversar com você, mas tem gente que tipo, só quer fazer peso, só quer tipo, ficar observando a sua vida, desejando mal, né? Não desejo bem. É muito triste, cara. Muito triste. Aqui em Provérbios 11, 18, ele diz assim: o perverso receberá o seu salário. Vê que provérbio. Sim, é isso. Eu gosto muito de falar, sabe, de entrar em debates assim, pessoas que falam sobre essas coisas assim, porque tem muita coisa para falar, tem muita coisa para ensinar, para aprender, porque as pessoas, às vezes as pessoas acham que aquela pessoa que tem doutorado, que isso, que aquilo, que é muito inteligente, isso, que aquilo. Às vezes você aprende com a criança, não tem nada a ver que a pessoa estudou muito, você acha que aquela pessoa sabe tudo, não é isso. Você tem coisas pequenas que você aprende com criança, a gente aprende um com o outro. Que é o conhecimento empírico, né? A gente está aprendendo assim, não tem esse negócio de dizer, não, é claro que o advogado, ele sabe muito mais, eu não sei administrar, fazer um trabalho de um advogado nem de um médico, mas tem certas coisas que o médico aprende até com a criança, com qualquer outra pessoa que não teve nenhum estudo, entendeu? São coisas assim simples que você não dá valor, você não enxerga, não vê isso, mas que isso faz parte da vida. E hoje, sabe, filha, a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus para saber viver, no falar, no entrar, porque tá complicado.
E a gente ter cuidado, como eu falei, no que As vai pessoas não implantar. As pessoas não querem o bem da outra, não. Não querem. Não. Tem muita gente que se diz que, tipo, te dá um sorriso, mas tá te matando por dentro, entendeu? Tá Sim, muita gente fala. Tá te dando um sorriso, tá te elogiando, mas por dentro tá te falando coisas horrorosas, coisas terríveis, entendeu? Fazendo mal. Mas aquilo, essas coisas em volta tudo pra pessoa. Volta tudo. Volta porque aqui, como eu acabei de ler, ó, o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Então, o perverso vai receber o salário que ele plantou. A pessoa que deseja as coisas dos outros, que quer tirar as coisas da outra pessoa, que fica desejando, que fica de olho em cima. Nossa, é muito triste. Aquilo não é ruim para a pessoa, é ruim para quem está fazendo isso. Exatamente, só faz mal para a pessoa. Você viu, filha, a última notícia que teve agora há pouco? Uma menina de 17 anos foi desvivida pela própria amiga da escola com um bolo envenenado, né? Aconteceu o que com ela? Ela foi morta, né? Pela própria colega de escola, por um bolo envenenado. Nossa, né? Que absurdo! E aí, quando a polícia pegou ela disse que era inveja. Nossa Senhora! Tinha inveja da menina. Porque tem pessoas que quando vê que você tem alguma coisa, quer tirar de você. Tipo, não quer fazer qualquer coisa para fazer o mal, entendeu? Sim. Imagina a pessoa desejar o que é seu, uma coisa que já é sua, que está na sua mão, e a pessoa ficar desejando, se deseja até o mal, quer passar por cima de tudo. É por isso que a gente tem que estar apegado com Deus, com Jesus, pedindo a misericórdia por nós, nossa família, porque o negócio não tá bom não, viu? Pois é. E isso é um cumprimento. Murshid, welcome Murshid, क्या हाल है Murshid? E Jesus falou, né? Ele disse, quando o Filho do Homem voltar, o amor de muitos vai esfriar antes dele voltar. E a gente está vendo isso. Olha, essas pessoas que ficam dizendo que é bonzinho, que é boazinha, não adianta você praticar o bem se na tua mente está passando só coisas ruins. Às vezes a pessoa está lá desejando felicidade, alegria, tudo, mas por dentro está te desejando mal. Isso é ruim, cara. E ele não faz nem o bem, né? Porque se pensa isso, filha, não faz nem o bem. Ele é como uma bomba relógio, ele está se autodestruindo. Sim, eu fico com pena da pessoa que fica tentando fazer o mal à outra. Porque eu sei que o final dessa pessoa não é bom. Não é bom, não. Não é bom, não. Não é bom. Né? E foi isso que aconteceu, né, com os filhos de Jacó. Tramaram o mal para José, ali no Egito, e terminou eles sendo prejudicados. José foi governador, matou a fome de todo mundo, foi exaltado e eles ficaram como escravos do Egito. Entendeu? Olha, uma coisa também que eu vi, que o pessoal estava falando que Deus perdoa até um assassino, mas traição Deus não perdoa. Deus não perdoa, não. Traição é a única coisa que não é perdoada, sabia? Sim. E tem gente traindo uma a outra aí, sabe? Traição de maldade, sabe? Isso é muito interessante quando você começa a aprender essas coisas, sabe? É bom para o seu crescimento, para a sua mente, mas tem pessoas que não abrem a mente para aprender as coisas, entendeu? Interessante que eu não sei se tu já assistisse aquela série, né, The Walking Dead, alguma vez. E aquela série traz uma reflexão. Quando muitas vezes eles diziam, não tenha medo dos zumbis, tenha medo dos vivos. Agora eu lembrei. Entendeu? Talvez a pronúncia não seja certa, essa que eu falei. Mas vários episódios daquela série, eles dizem isso. Não tenha medo dos zumbis, tenha medo dos vivos. Sim. Que era falso, que fazia as armadilhas
que fazia as traições. Até na família mesmo, tu sabia que tem pessoas Ah, na sim, família que faz sim. mal pra... que faz mal Quem pra... vendeu? E família. quem vendeu José não foi os irmãos dele? Os Sim, irmãos, pois é. Pois é, entendeu? e Quem irmão traiu mandou. Jesus? Judas? Então por isso que esse daí eu achei interessante deles ter Entendeu? falado isso no debate que teve aí, de falar que Deus perdoa um assassino, mas não perdoa como é que chama? Uma traição, né? É. Traição, pessoas que traem a outra. Às vezes você está trabalhando com a pessoa e a pessoa quer a qualquer preço tomar o teu cargo, né? Acontece Sim. isso muito. Acontece muito isso. Acontece. Eu já fui trabalhar, olha só, eu fui trabalhar no trabalho, não posso falar muita coisa, porque às vezes tem até gente bem. Mas eu fui trabalhar no trabalho, que a pessoa me tratou super bem, me convidou para trabalhar, meu trabalho não é fácil. Aí me convidou para trabalhar, fui trabalhar com ela. Chegou lá, ela não deixava nem eu pegar em nada, né? Eu tinha que pegar o microfone para passar para as pessoas, não podia pegar, na hora que chegava a minha vez, ela pegava. E depois ela pegou e falou mal de mim para uma pessoa que uma pessoa da minha família, cara. A pessoa pegou e falou assim, olha só a pessoa que trabalhou com você, olha aqui, o que é que ela fala de você. Eu falei, meu Deus do céu. Eu senti vontade de pegar o áudio e mandar para ela, para mostrar para ela que eu vi tudo. Só que ele não me deu o áudio, ele deixou eu ouvir, porque ele falou que, não vou deixar você, eu sei que você vai acabar levando para ela. E o Instagram dela também é privado, né? Sim. Falei assim, bem, eu nem me meto com essas pessoas assim. E nem vale a pena, sabe? Eu tenho Você pena. se defender. Você já tem quem lhe defenda, que é Deus. É Deus. Não vale a pena. Eu Entendeu? falei assim, nossa, isso daí que ela tá falando aí de mim, coisas terríveis, assim. Trabalhei com ela, acho que foi 5 dias, né? 5 dias. Trabalhamos juntos, maravilha, conversando, uma boa, rindo, desejando tudo coisas boas. Mas aí depois começou a falar mal de mim. Chega tudo no meu ouvido. É. Às vezes a pessoa acha... Nada fica em oculto, né? Não fica não. Não fica. Eu vou encerrar aqui com Jó 4, que o sono está chegando. Vou sair também. Jó 4, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: segundo eu tenho visto os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cega o mesmo. O Jó falando aqui. Os que lavram a iniquidade e plantam o mal, eles vão colher. Então, a palavra de hoje é o que nós vamos colher. Aquilo que a gente plantar. Só o que a gente plantar. E você sabe que tudo está na Bíblia, tudo. Tudo. Se você ler, você aprende tudo. Está tudo explicado, tudo bem, o mal, tudo lá, tudo. Você lê, você vai aprender. Tudo que você quer aprender sobre a vida, sobre o sentido de tudo, está lá. Tudo. Um livro muito bom para um capítulo por dia é o livro de Provérbios. 31 capítulos, que é 31 dias eu do já dia. li todo. Acho que eu já li todinho o provérbio. Agora, eu gosto muito dos salmos. Nossa, eu amo os salmos. Eu leio todos os dias os salmos. Pronto. Então, minha querida, fique na paz do Senhor. Deus te abençoe, te guarde, te faça feliz, te guarde das línguas venenosas, das tramas do maligno, te proteja a ti e tua família e te dê a paz. Porque nós estamos vendo que os sinais da vinda de Jesus está próximo. Tudo isso é cumprimento da vinda de Jesus. E para você, meu querido internauta, que ainda não se aliançou com Jesus, se aliance com Jesus, não é uma religião, porque Jesus não é uma religião. Jesus disse que ele era a porta, Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse que era a porta, e aqueles que entrassem por ela... Elas só vão ouvir igual o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Você vê que aquela cidade lá, o lugar mais caro dos Estados Unidos, né? Pegou fogo. Sim.
aconteceu tudo, essa tragédia toda, as pessoas só passam a acreditar depois que viu o mesmo acontecendo. Porque Sim. ninguém acredita, ninguém. As pessoas não dão muito ouvido, né, para ouvir as coisas. Não E acredito. que os nossos queridos internautas não façam como os filhos de Jacó fez. Só maldade com aquele povoado, maldade com o irmão dele, José, e colheram o que eles não queriam colher, né? Então vamos plantar o bem, o amor, ajude sem interesse, não tenha inveja de ninguém, não tenha olho grande. O pior, olha, você sabia que é o pior atraso da vida de um ser humano é a pessoa ter inveja da outra, querer desejar as coisas do outro? Não foi em vão que Caim matou Abel, né? Isso, você sabia disso? Sim. Quando a pessoa faz isso, a pessoa, ela tá se retraindo, né? Em vez dela progredir, ela tá se autodestruindo. Isso, ela tá se autodestruindo. É uma bomba com dias contados. Sim, A inveja. é verdade. Então, Deus abençoe a todos esses que entraram, que eu não sei falar as línguas, mas que Deus abençoe, né? E que plante o bem. Vale a pena. Bem, quem faz o bem Ajude. vai colher o bem, com certeza. É. Viu? Quem faz Ajude o quem bem, recebe o bem. precisa. E tem vida longa, né? Quem faz o mal, Isso. além de não Isso. ter um bom momento, não tem vida longa e é muito triste fazer o mal pro próximo. É muito triste. Então, fique na paz, minha querida. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe e te guarde, filha. Eu segui, deixa eu ver, eu segui. Viu? É. Eu também, eu nem sei como é que eu faço para te seguir. Ah, eu vou desligar mesmo, total. Vou desligar Tá. Deus te abençoe. total. Boa noite, que Deus abençoe. Boa noite, boa madrugada.